A tecnologia é aquilo, né? Estamos aqui começando o segundo bloco e o relógio, seu relógio aí, né, Túlio? Começou a falar aí no meio do processo. É a tecnologia e está podendo fazer agora o pagamento até pelo relógio, né, rapaz? Isso aí. Hoje você não pode nem ficar esperto, porque o relógio paga, a pulseirinha, às vezes que a pessoa coloca, paga, tudo funciona. Pois é, e sobre isso que a gente vai falar agora, estamos recebendo, você que está chegando agora no canal V Brasil, Túlio Iannini, que é CEO da U4 Crypto, que é uma fintech, né? Fintech. Que vocês trabalham exatamente voltado aí para o sistema bancário. Isso, né? Tecnologia financeira. Pois é. E aproveitando a presença aqui do Túlio, que é de uma fintech e tem esse conhecimento todo sobre o Pix, sobre essa questão do TI envolvendo, né, a tecnologia financeira, a gente vai abordar também aquela coisa, né? Deu tudo muito certo, mas de repente tem um probleminha no meio do caminho. São os bandidos, né, de última hora, aquele que quer aproveitar do momento. E golpes e mais golpes já tem acontecido com o Pix, né? Ou seja, ficou fácil, os bandidos pegaram ali o momento. E eu faço a pergunta do primeiro bloco, só que agora voltada para a questão da defesa. Tá. Na hora de utilizar a chave Pix, já começa, de repente, a não ser o CPF? Não, pode continuar sendo CPF. Pode continuar. Né? A questão é a seguinte, se eu te der meu CPF e meu CPF for uma chave Pix, uma coisa pode acontecer, você fazer uma transferência para mim de um valor sem eu saber, eu vou gostar. Né? O que tem acontecido muito, inclusive, né? A pessoa recebe, às vezes, acabei de dar um exemplo no primeiro bloco, eu não sabia como pagar a pessoa, a conta bancária eu não sabia, mas sabia o CPF. Sabia o CPF da pessoa. Então, assim, o Pix é um mecanismo muito seguro. Se a gente analisar as fraudes aí, não são fraudes de invasão ao sistema do Pix. São fraudes que as pessoas criam pegadinhas, histórias que as pessoas caem nela e elas colocam como pegadinha do Pix, como fraude do Pix, né? E não é. Como nós estamos no ambiente, todo mundo online, né? Pandemia e tal, as notícias espalham muito mais rápido e notícia ruim espalha mais rápido ainda. Então, toda fraude que acontece normal estão sendo imputadas ao peso em cima do Pix. Mas, na verdade, poderia acontecer isso com TED, com boleto. O boleto bancário, ele aumenta o número de fraude em 780% ano. Nós estamos falando do modelo antigo, que é o boleto bancário. Só que o Pix, quando entrou, ele começa a pagar esses outros números ruins que já tem no mercado. Né? A saidinha do banco, quem nunca ouviu falar da saidinha do banco para ficar esperto que a pessoa pode ir lá e roubar, ela ainda acontece. Só que como as pessoas não estão indo mais ao banco, na agência para fazer o saque, os fraudadores, né, eles estão buscando meios de assaltar a pessoa dentro da casa dela sem sair de casa. Né? Então o Pix é uma delas. É um novo crime, né? É um novo crime. Quem hoje nunca recebeu uma mensagem falando assim, fulano, tudo bem, estou precisando que você faça uma transferência para mim, porque tá... E aí a pessoa faz a transferência, ou seja, não é o Pix ali. Ela poderia ter feito uma TED, né? E ia cair do mesmo jeito, né? O golpe do Instagram, a pessoa invadindo a conta da pessoa no Instagram, vendendo móveis, fogão, geladeira, e a pessoa faz um Pix para uma outra pessoa e aí coloca o Pix como culpado da história. Não é, ela caiu num crime ali de um cara que usou o Pix como ferramenta. Inclusive, um dos maiores crimes envolvendo o Pix é na clonagem do WhatsApp, né? Esse pedido que a pessoa faz aí, ela coloca e olha, estou precisando de um dinheiro e tudo mais. E eu fico impressionado que tem um amigo meu que ele caiu nesse golpe e ele passou um Pix de 20 mil reais. É um tipo de golpe que eu não vou cair. Mas não é que eu não vou cair, porque eu não vou ter 20 mil reais para passar. Então não vai ter... Você está seguro, né? Eu também estou seguro em relação a isso. Estou tranquilo, não vou ter esses 20 mil reais. Eu falei, esse cara vai pedir... estou precisando de 20 mil reais aqui para passar um Pix que eu vou morrer. Cara, você vai morrer. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter Me como. fala o dia do seu enterro, né? Porque agora, não a gente sabe, a gente está brincando aqui, mas a gente sabe que na maioria das vezes são quantias que cabem dentro do bolso de cada um. É 200 reais. Eu estou precisando de um dinheiro aqui. Quer dizer, o golpista, ele trabalha com doses homeopáticas, né, melhor dizendo. Ele não pode exagerar, né? Foi fim de semana mesmo, eu vi o WhatsApp de uma colega vendendo lá não sei o quê, eu abri o papo com a pessoa, que ela me pediu isso,
também esse dinheiro pelo Instagram, na verdade. Aí eu falei assim, não, claro, o que eu faço, me fala o valor que você quiser que eu te ajudo, que eu transfiro. Aí parou aquele tempinho, pensando, e a pessoa falou o número exato, R$ 887,20, né? Aí eu falei assim, ou seja, para não cair muito na cara do golpe. Só, gente, o seguinte, não existe nada urgente que você não possa pegar o telefone e ligar para a pessoa. Né? Então, são coisas assim, de um golpe que está muito, por exemplo, já difundido, né? E as pessoas ainda caem no golpe. Né? Então, é claro que tem que ter o Pix, como ele é instantâneo, as pessoas preferem que o Pix seja feito rápido do que uma TED que pode demorar de 15 minutos até 2 horas. Sim. Né? Então, existe essa ilusão que se eu fizer uma TED, pode correr o risco de ela não chegar para mim. Não, vai chegar para a pessoa sim. Se eu fiz a TED... Vai demorar um pouquinho mais. Né? Existe também a ilusão seguinte, se eu fiz uma TED para a pessoa X, como demora mais do que o Pix, eu tenho chance de recuperar aquele dinheiro mais rápido. Não, leve ilusão também. Por quê? Se eu faço uma TED para a pessoa e a pessoa é uma fraudador, ela vai pegar aquela TED e vai sacar na hora. Eles já estão na boca do caixa para pegar e sacar. Recebeu, sacou. Teve um caso recente da TV Globo, foi fazer um pagamento de 300 e poucos mil reais, fez uma transferência bancária, uma TED, não foi o Pix. Fez a TED, ficou comprovado que ele não era um cara... Ele falou que não tinha como devolver o dinheiro, porque ele tinha gasto o dinheiro já, olha só. Então, a situação complexa. Eu separei um material aqui, Túlio e nosso telespectador e telespectadora aqui do canal Viver Brasil. Tem um serviço agora que chama o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução. Esse mecanismo pode ajudar bastante a gente entender como é que a gente faz depois de ser fraudado com o Pix, o que a gente pode buscar de solução. Vamos acompanhar. Oi gente, eu sou Gustavo do Banco Central e nesse vídeo eu vou te contar sobre 2 novidades que passaram a valer esta semana para quem usa Pix. Vou te falar sobre o bloqueio cautelar e sobre o mecanismo especial de devolução. Tá, você não precisa decorar esses nomes, você só precisa saber que quem usa Pix agora tem mais condições de se proteger contra golpes e até de recuperar os recursos se cair numa furada. Deixa eu explicar. Imagine que um golpista cria um site falso para vender eletrodomésticos baratos na internet. Na verdade, ele não vai vender nada, mas você não sabia disso e você cai no golpe. Você acha uma oferta incrível, compra uma geladeira que nunca vai chegar na sua casa. Mas logo depois de concluir a transação, você já percebe algo estranho e saca que era uma fraude. Antes, além do boletim de ocorrência na polícia, você tinha que abrir uma ocorrência no seu banco, para que o seu banco avisasse ao banco do golpista que aquilo era uma fraude, o banco onde ele recebeu o recurso. Só que esse processo não era rápido e dava tempo ao golpista de sumir com o dinheiro. Agora, com o primeiro mecanismo, que é o bloqueio cautelar, se o banco onde o golpista recebe os recursos desconfiar da operação e ele tem condições de avaliar se aquela operação é suspeita, se tem indício de fraude, ele mesmo pode bloquear os recursos a partir do momento em que caírem na conta por 72 horas. Nesse período, o banco vai aprofundar a análise da conta, checar registros e verificar se aquilo é uma fraude. Se constatar o golpe, o próprio banco faz a devolução e quem pagou recebe tudo de volta. Pronto, fraude desfeita. Lembra do exemplo do site de vendas falso? Se houver um registro ou indicação de golpe relacionado a ele, o próprio banco do golpista vai ter condição de avaliar se aquilo é uma fraude e vai poder cancelar as operações. Tá, mas e se você perceber que caiu num golpe antes de o banco do golpista perceber a fraude? Por exemplo, você lembra do golpe do WhatsApp? Um amigo te pede uma ajuda financeira, te pede um dinheiro emergencial. E você empresta, sem saber que aquilo era um golpe. Mas logo depois, você já recebe a notificação do seu amigo de verdade, dizendo que ele nunca pediu dinheiro para ninguém e que aquilo era uma fraude. Aí entra a segunda ferramenta, que é o mecanismo especial de devolução. Tão logo você perceba que foi enganado, você vai sim registrar um boletim de ocorrência na polícia. E também vai avisar o seu banco por algum canal oficial, seja o saque, seja a ouvidoria, ou mesmo aquele serviço de atendimento que é oferecido dentro do próprio aplicativo do banco. A diferença é que agora o seu banco vai usar a infraestrutura do Pix para comunicar ao banco do golpista de que aquela operação pode ter sido uma fraude e que os recursos devem ser bloqueados. As duas instituições envolvidas têm até 7 dias para avaliar se a sua reclamação tem fundamento. O recebedor, então, não vai poder sacar o recurso enquanto essa análise não for concluída. E ficando constatada a fraude, o dinheiro é devolvido integralmente para o pagador. Atenção! O recebedor vai ser sempre notificado pelo banco de que aquele recurso foi bloqueado e, caso seja devolvido,
de que a devolução foi feita. Mas e se a operação era legítima, não era uma fraude, e mesmo assim os recursos foram bloqueados para análise? Ao ser notificado do bloqueio, o recebedor vai poder mostrar ao banco de que aquilo tudo era legal, não tinha nada de irregular ali. E para fechar, esses mecanismos não valem nas situações legítimas em que o recebedor agiu de boa fé e também para desacordos comerciais. Por exemplo, se você comprar um produto e não ficar satisfeito com a qualidade, você não pode usar o mecanismo de devolução para desfazer a compra. E não se aplica também para o caso de você se confundir e transferir por engano para alguém. Então, fique muito atento aos dados da pessoa que vai receber o Pix, para você ter certeza que está transferindo para a pessoa certa. É isso, gente. Bloquear os recursos recebidos pelo golpista vai ajudar muito a combater alguns tipos de fraude. De um caso como a compra em site falso, que a gente mencionou anteriormente, até mesmo um crime mais grave, como um sequestro relâmpago. Pois é, sequestro relâmpago que você acabou de comentar, né? Isso. Ou seja, você tem... Agora, mandar Pix errado, essa é de doer, viu? Porque você tem que errar muita coisa. Você tem que errar a chave, depois ter o nome da pessoa. Ou seja, tem que ser bem desatento para mandar errado, né? Mas acontece, tem pessoas que são desatentas e mandam aí, às vezes a pessoa também mandou o telefone dela errado, a pessoa digitou ali o telefone e coincidiu que alguém tinha chave Pix, acontece, né? Mas é realmente igual a gente estava conversando, é mais desatenção da pessoa, do usuário, do que é um problema no mecanismo. Para a gente fechar, Túlio, muita gente no Brasil ainda tem resistência à tecnologia no que diz respeito à utilização para usos bancários. Não é à toa que você passa próximo de uma agência bancária, principalmente dos bancos mais populares, o Caixa Econômico, o Banco do Brasil está lotado antes das 10 horas da manhã, pessoas fazendo serviços que poderiam ser feitos de forma virtual. Isso vai mudando, o Pix também é uma ferramenta que ajuda a popularizar a tecnologia no que diz respeito ao banco. Você vê o presidente do Banco Central no início do programa não quis falar de futuro do Pix, mas a gente vê aí uma vida diferente no futuro no que diz respeito aos bancos, com menos agências e mais tecnologia. Isso. Então o Pix ele chegou para realmente não ficar, mas para evoluir, né? Então, igual o presidente do Banco Central falou do Pix internacional, nós vamos ter, já saiu o Pix parcelado, né? A pessoa poder pagar um Pix em parcelas, os bancos já estão oferecendo esse serviço. Tem o Pix Saque, o Pix Troco. Então hoje para você sacar com cartão, a tarifa ali é muito alta, é ilimitado os números de lugares. Agora todo estabelecimento comercial pode se tornar um ponto de saque, né? Então facilita muito mais para o usuário, para sacar, para um troco ali. Enfim, o Pix ele veio para não Pix Troco, na prática, sua compra deu R$23. Você paga 50 e recebe os outros R$27. É isso aí. Né? Exatamente. Então, assim, esse é o troco. Então, assim, ele chegou para resolver realmente o problema do cidadão. Então, mais cedo ou mais tarde, as pessoas mais resistentes ao uso da tecnologia, elas vão acabar usando, né? Porque elas vão encontrar facilidades e facilidades mais seguras do que a tradicional. Quando alguém fala assim, Túlio, mas e aí, como que eu posso ficar seguro desse monte de coisa? Aparelho de celular, né? Então, hoje, se alguém acessa o seu e-mail, por exemplo, ele pode ter acesso ali a 80% do seu histórico de vida. Ele pode ter acesso a recibo, dados pessoais, quem é sua família, compras e até o pedido de resgate de senha de aplicativos, como até aplicativos de banco. Sim. Então as pessoas têm uma mania de, por exemplo, deixar o e-mail aberto no celular para ficar mais fácil. Mas se o celular for perdido ou roubado, a pessoa fica mais fácil o bandido. Então o Pix, assim, ele é muito seguro, mas as pessoas esquecem que os golpes que nós estamos falando aqui são WhatsApp, são Instagram, são contas de e-mail que ficaram abertas que as pessoas invadiram. Então tem que ter muito cuidado, só ter um pouco de atenção que ninguém vai cair em golpe. Ficou bem claro isso aqui, viu, gente? Você que está acompanhando, dá para discutir com o amigo que não assistiu o programa, pedir para ele assistir aqui também. Ficou bem claro a palavra do Túlio. O problema não é o Pix na questão dos golpes. O problema é a ferramenta onde você está divulgando esse Pix, onde você está com outros dados. Então fica esse alerta. Túlio Iannini, CEO da U4Crypto. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui comigo, e a gente vai ficar de olho aqui do Pix e trazer mais detalhes. Com certeza. Obrigado. E o Nossa Economia agora vai ficando por aqui, agradecendo demais a sua audiência. A gente volta na próxima edição com muito mais para você. Valeu!